Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Uchibeda Vivayine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Eu tô com minha voz ruim, minha garganta meio ruim, vocês estão conseguindo me ouvir falando baixinho assim mesmo, né? Perfeitamente. Ok, perfeito, legal. Então, o arquivo novo, né? Versos 05 a 09, a beleza do Gita. Eu já fiz uma introdução ontem, né? No contexto deste capítulo 12, que é o Bhakti Yoga, que não é realmente um caminho espiritual, mas é uma atitude espiritual que foi apresentada por Krishna aqui como uma yoga, como se fosse realmente um caminho espiritual por si mesmo, né? E a tradição vedântica, ela não, em geral, apresenta o Bhakti Yoga, o caminho, a devoção, como um caminho espiritual, mas sim como uma atitude religiosa, espiritual, que é absolutamente necessária durante todos os estágios, né, do nosso processo de crescimento espiritual. Mas como Krishna quis, como se diz, highlight, evidenciar, né, essa importância da devoção, ele chamou isso de yoga e chamou isso também de 5 níveis de yogas. Nós vimos, né, que o Karma Yoga, que é a devoção para com Saguna, Deus, Saguna Ishvara, apresentada como uma deidade com nome, uma forma e características específicas, e depois apresentou Ishvara como a totalidade do manifesto, o inteiro cosmos, todos os Namarupas, né, todas as configurações dos gunas de Maya. E depois, no mesmo sentido, ele apresentou o Upasana dividido em duas. Você vai fazer o Upasana utilizando um símbolo que é uma deidade com um nome, com uma forma e com determinados atributos, seja ele Vishnu, Sarasvati, Lakshmi, qualquer que seja a deidade. Então, no caso do Upasana, você também pode utilizar um símbolo que seja somente uma forma, né? Ou você pode utilizar a totalidade de todas as formas, né? Você vai contemplar e meditar aquilo que é chamado de Vishvarupa, né? A visão Darshana, a visão de Deus como a manifestação do inteiro cosmos. Antes é Ekarupa, né? A visão de Deus simbolizada por uma deity, agora a visão de Deus manifesto como um milagre da vida por trás de tudo aquilo que existe no cosmos, né? Então, isso nos desdobra essa atitude devocional em 4, né? 2 níveis de Karma Yoga, 2 níveis de Upasana Yoga. E quando nós entramos no Jnana Yoga, ele não dividiu, né? E por que ele não dividiu? Porque simplesmente Jnana Yoga é uma forma de contemplação, né, chamado de Nididhyasana, né, o Jnana Yoga da verdade. Você começa ouvindo, contemplando, refletindo, resolvendo as suas dúvidas, mas no final você simplesmente vai contemplar, refletir de novo, no aspecto de Brahman, livre dos atributos
de Maya, né? Então, este tipo de meditação, né, de contemplação, né, ela é uma sem uma segunda. Por quê? Porque não é que você pode dizer, existem diversos níveis de Saguna e Ishvara. Quando a gente entra nesse relacionamento com o Criador, em sua forma Saguna, existe uma infinidade de configurações dos gunas que estabelecem essa deity, aquela deity, Ishvara como inteligência suprema, Ishvara como a causa material, cujo efeito é o mundo material. Tem uma infinidade de aspectos de Deus quando os gunas de Mayas entram em ação, porque aí você sabe como é que é, né? Como dizem os cientistas, não existe nem dois flocos de neve que sejam idênticas. A pluralidade, a diversidade, né, é simplesmente intrínseca nesta manifestação dos Namarupas de Maya, né? Mas quando você vai no Nirguna Brahman, você não tem a diversidade. Então, isso já é um modo da gente compreender o porquê que Yin Yoga não tem um apelo muito grande para as pessoas, né? Requer muita maturidade, porque não tem nem diversidade, né? Você não tem muitas opções. Quando você entra no Yin Yoga, você está simplesmente investigando a natureza da realidade, que é a natureza de Deus, livre dos gunas de Maya, totalmente sem característica, propriedade, atributo, é simplesmente a luz da consciência, no qual tudo é projetado, né? No qual tudo é refletido, como queiramos, né? Então, quando nós entramos em Yin Yoga, naturalmente, ele não é dividido em duas, porque onde não existe guna, não existe a possibilidade nem mesmo de duas opções, né? Nem mesmo isso. Quando eu entro no Yin Yoga, eu estou entrando, né, num processo de reverência, amor, adoração para com Deus em sua natureza nirguna. Isso é também uma forma de reverência e adoração enorme, né, que ele colocou como única, específica, mas em comparação você requer uma devoção enorme, né, você se devoto àquilo que é a natureza intrínseca de Ishvara, Jiva, Jagrata, que é simplesmente a consciência, a existência não dual, requer naturalmente uma devoção enorme. Por isso que aqui e ali Krishna diz que entre todos os meus devotos, aqueles que me compreendem, que me buscam em minha natureza nirguna, são aqueles mais próximos de mim, porque são aqueles que compreenderam que o Nirguna Atma é o mesmo, seja ele manifesto através do Jiva, seja ele manifesto através de Ishvara, essa inteligência, né, suprema, feita de puro Sattvaguna, digamos assim, e seja ele simplesmente o Nirguna Ishvara, o Nirguna Brahman, né, este Atma é sempre o mesmo, né? Então, Krishna aqui ali diz, eles são os mais próximos, às vezes ele fala os mais íntimos, às vezes ele fala os mais queridos, mas significa os mais íntimos, porque eles compreenderam que só existe a consciência, tá? Só existe a consciência e a existência. Então, essa adoração não envolve nenhum ritual, nenhuma oferenda física, né? Não tem nenhuma atividade, lavar, o fogo envolvido, a água, os elementos. Tem um faz-faz enorme em todas esses pujas e esses rituais védicos que adoram aspectos de Saguna, Deus, né? E quando nós entramos no âmbito de Nirguna, Deus, Nirguna Brahman, que é a nossa real natureza intrínseca, né? Por isso os Upanishads estabelecem no final que o Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Ishvara, que é idêntico ao Atma de Brahman, né? Então, quando nós buscamos a compreensão de nossa natureza não dual, sempre cheia, inteira e completa, como Nirguna Atma, né, a gente não precisa fazer nada, porque não se trata de uma entidade, né, com cor, forma, características,
e que você possa servi-la de algum modo, entendeu? Lavar os pés, lavar isso, lavar aquilo, trazer comidinha. Não, tudo isso desaba, né? Desmorona, né? Então, que tipo de adoração é essa, né? A adoração do Jnana Yogi, né? Do Vedantino, do Nididhyasaka, é uma adoração na forma de um estudo constante, uma dedicação, né? Perseverança, né? Sistematicamente, consistentemente, estudando essas declarações de identidade e toda a lógica que as suporta, né? Essa investigação é a nossa forma de adoração. Esses encontros é a nossa forma de reverência e adoração, né? A gente não pode fazer nada para que a gente melhore ou para que a gente possa se tornar esse Nirguna Atma. Nós somos o Nirguna Atma. Então, o nosso worship, nossa adoração, nossa dedicação é o estudo e a contemplação desses ensinamentos, né, que revelam para a gente a nossa real natureza como o Nirguna Atma, o Nirguna Ser, o único ser que existe. E essa forma de adoração vedântica, ela consiste de 3 níveis, Shravana, Manana, Nididhyasana, que precisa ser feito, né, abordado de um modo sistemático, consistente. Tá? Swami coloca muito isso, um estudo consistente e sistemático. Sistemático significa que você tem que entrar no nível mais elementar e gradualmente ir subindo as escalinhas até chegar nos Upanishads mais sutis e, quem sabe, nos Brahma Sutras, que não são muito diferentes dos Upanishads. Tá? Então, esse estudo sistemático, você, com a ajuda das escrituras, naturalmente, do Guru, você vai obter esse conhecimento e desenvolver uma convicção. Você vai ter uma convicção de que sim, agora eu compreendo, agora eu já não duvido que a minha real identidade, natureza, seja a pura consciência, que não é a mente, não é o intelecto, e naturalmente não é o corpo físico ou o corpo sutil, né? Então, eu vou converter, né, esse estudo em conhecimento livre de dúvidas, livre de suspeitas, né? Vou resolvendo as aparentes contradições e vou assimilando essa sabedoria espiritual. Então, isso é o nosso puja, essa é a nossa entrega, né? O nosso serviço, a nossa adoração, esse é o nosso puja. Puja é uma adoração, né? Você está simplesmente oferecendo alguma coisa. E o que você está oferecendo? Você está oferecendo a sua auto-ignorância no altar do conhecimento upanishádico, né? No fogo do conhecimento, você oferece a sua ignorância, né? Com uma certa atitude devocional sempre, né? Fazendo o seu Shravana, Manana, Nididhyasana, né? Com confiança, com paciência, com humildade, né? Sabendo que essa é a forma mais elevada de devoção, segundo o Lord Krishna, em diversas passagens do Bhagavad Gita. Essa forma de puja, né, de adoração, de reverência, né, de entrega, de doação, né, eu estou arriscando tudo, eu estou arriscando segurança, eu estou arriscando os prazeres da vida, já perdi interesse em tudo isso, eu estou apostando tudo, né, no altar da sabedoria espiritual revelada pelo Lord Ishvara, né? Então, este é o estágio de entrega mais elevado que existe, né? Ele é apresentado pelo Krishna Guru nos versos 3, 4 e 5. Ele está usando a palavra técnica, Aksharopasana. Jnana Yoga, a palavra técnica. Aksharam é o imperecível, é o Nirguna Brahman, todos esses conceitos nós sabemos que são apontamentos ou características ou aspectos daquilo que não pode ser definido como isso e aquilo,
Todas as palavras, elas existem em referência aos pares opostos, seus pares opostos, em dualidade. Então, todas essas palavras, apontamentos daquilo que é a natureza ou a característica de Brahman, da nossa real natureza, elas são defeituosas, elas não são realmente autossustentáveis. Nirguna Brahman e os Yin Yogis são chamados de Akshara Upasakas, adoradores devotos daquele princípio imperecível, além do tempo e do espaço. Então, são devotos que fazem esse trabalho, que requer uma entrega incrível, uma dedicação, uma reverência, faz esse trabalho direcionando este amor, esta devoção a algo absolutamente intangível. Intangível porque somente os objetos, eles são tangíveis. Eles são tangíveis na medida que eles possuem certas características ou atributos que o definem. Mas este princípio Brahman, ele é um imperecível, ele não possui nenhum atributo dos gunas de Maya, então é absolutamente sutil, invisível. Então, o modo qual que o indivíduo irá realmente fazer essa entrega, esta devoção, esse puja, esta adoração, se torna um pouco mais difícil para aqueles que não possuem uma mente muito bem preparada, refinada, sutilizada, Por isso, no final da nossa última classe, Krishna admite abertamente que Yin Yoga é difícil, é muito difícil. E ele, naquele verso, ele diz que ele é principalmente difícil para aquelas pessoas que têm ainda apego ou a identificação com o corpo físico, Ele colocou dificuldade para as pessoas com apego corporal. Então, nós vimos isso, o Yin Yoga, ele requer que o indivíduo tenha, de certo modo, afrouxado, ontem eu usei a palavra afrouxado um pouco, esta ignorância cósmica, que é a identificação com o corpo físico, de tal modo que ele possa conceber uma deidade, uma entidade Brahman, Nirguna Brahman, que não possui nenhum corpo, absolutamente nenhum corpo, nenhum nome, nenhuma forma, não é como Karupa Ishwara é visto como uma deidade, ou Vishvarupa, o inteiro cosmos, com a infinidade de Namaru. Agora nós estamos investigando a natureza de um Deus que não possui nada, E para isso o indivíduo ele precisa ter, de certo modo, afrouxado, esta identificação com o seu corpo físico. Senão, inevitavelmente, ele vai projetar um corpo físico em Nirguna Brahman, entendeu? Vai pensar que não, é um corpo, não é físico, é um corpo sutil, mas ainda assim é um corpo, tem alguns atributos lá, entendeu? Então, o indivíduo ele continua projetando alguns atributos naquilo que é o Attributeless Brahman, consciência, existência livre de atributos, qualidades, etc, etc. Então, isso só é possível na medida que essa identificação com o nosso corpo físico vai soltando, vai se afrouxando, Aí a gente consegue conceber uma entidade livre de qualquer atributo. Nós vimos na aula passada, no Katha Upanishad, tem aquela famosa analogia do caminho espiritual comparado a uma caminhada sobre um fio muito afiado de uma navalha, Então, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu falei, putz, jamais eu vou tentar caminhar no fio de uma navalha, eu posso cair, posso me cortar, posso morrer, Então, são analogias que precisam ser compreendidas, não do ponto de vista literal, físico, Mas, simbolicamente, a dificuldade é semelhante àquela de você tentar se equilibrar sobre um fio de uma navalha. É uma dificuldade
a gente pode imaginar, ou se equilibrar numa corda, né? Atravessar num riozinho, numa corda. Então, por que é difícil? Nós já vimos, né? É difícil somente se o indivíduo ele não estiver devidamente preparado. Se ele estiver devidamente preparado, é muito simples e muito fácil. No Katha Upanishad, Swami, o nosso Rishi, disse: levante-se, procure os sábios e aprenda com eles esse caminho intransponível e afiado como o fio de uma navalha, que é difícil de seguir, assim dizem os sábios. O Yin Yoga é difícil e a razão é essa, né? Porque ele não tem nenhum atributo, a gente não consegue objetificar. O propósito do Vedanta é: você precisa conhecer a única realidade. Essa única realidade é Brahman, ou é Nirguna Brahman, Nirguna Atma, né? Então, qual é a primeira tendência da mente humana? É dizer assim: Nirguna Brahman, Nirguna Atma. Nirguna significa não tem guna, não tem guna significa não tem nenhum atributo, característica, propriedade, tudo bem. Mas ainda assim, a tendência humana é aquela de conhecer tudo através da objetificação. Tudo que a gente conhece no mundo do fenômeno, né, world, é através da objetificação. Então, quando a gente fala sobre Nirguna Brahman, a gente ouve falar, a gente até mesmo ouve dizer que ele não é objetificável, né? Mas, ainda assim, a tendência humana é tentar conhecer através de quê? Dos 5 órgãos dos sentidos e a mente e o intelecto que coordenam esses canais sensoriais, produzindo uma integração desses canais, dessas datas coletadas através dos canais e através de inferências, isso e aquilo. Então, a tendência é sempre tentar compreender esse Nirguna Brahman como algo objetificável. Mesmo que a gente diz, não é disponível para objetificação. Eu costumo dizer que o obstáculo final é sempre esse. Depois do indivíduo ter ouvido 1 milhão de vezes que você está buscando a si mesmo, você é aquilo que se procura, que a realidade é a sua natureza intrínseca, e que ela também é chamada de Brahman, o imperecível, né? Ainda assim, o indivíduo ele continua procurando como se esse Brahman, depois de ter ouvido todos esses apontamentos, ainda assim ele continua buscando esse Brahman como se fosse alguma coisa outra, ou a parte de si mesmo, outra que si mesmo. Em geral, o indivíduo busca achando que é um estado transcendental de consciência humana. Tá? Então, é um estado maravilhoso, um estado transcendental. Como a gente sabe, todos os estados são sujeitos ao início, meio e fim, e eles são em constante fluxo de modificação. Então, isso não pode ser a realidade absoluta, porque a realidade absoluta, como nós sabemos, a definição metafísica é aquilo sempre presente, jamais sujeito a nenhuma modificação. Isso é realidade. Então, isso representa um obstáculo muito grande, a tendência subconsciente e inconsciente de objetificar aquilo que é a nossa própria natureza intrínseca, a natureza intrínseca de Deus, a natureza intrínseca do cosmos. Como eu vou abordar esse estudo? Como eu posso estudar este Brahman imperecível? O meu intelecto está sempre acostumado a objetificação, é importante. Um instrumento objetificador achará difícil conceber Brahman, um Brahman não objetificável, entendeu? Aí que a gente chega a essa conclusão final, que muitas pessoas se voltam para as orações e as preces, como foi o meu caso. Depois de você ouvir tudo isso, e depois de você ainda estar ali tentando encontrar Brahman, né, de frente a frente, como eu dizia nas minhas orações, entendeu? E você não consegue parar de objetificar, tentar encontrar Brahman nessa realidade,
fora como algo que se possa realmente ter um encontro a dois, entendeu? Então, essa tendência da objetificação é o obstáculo mais persistente, ele permanece até o final. O conhecimento direto é quando existe um colapso dessa tendência de objetificação. Tá? Aí você se dá conta daquilo que você já ouviu diversas vezes, que a única realidade é a consciência do observador, é a consciência do investigador, é a consciência do contemplador. Né? Então, é a única realidade, é a consciência não dual, que a minha consciência não é a diferença da consciência do Alexandre ou do Mário, existe somente uma consciência não dual, única realidade, por isso que é a única realidade. Porque onde existem dois, existe mudança, né? E existe o tempo. Então, é uma forma de meditação naquilo que não é um objeto, e o Swami, ele coloca, né, mais de uma vez, Krishna também colocou, né, que um erro comum é as pessoas disserem, se ele não é disponível para conhecimento através dos meus órgãos dos sentidos e da mente, então ele é não existente. Né? Então isso é um grande erro, né? Porque, na verdade, ele não é um objeto que nos permita a objetificação, né? Mas ele é simplesmente a minha natureza intrínseca. Então eu vou meditar, contemplar naquilo que é a natureza intrínseca de Ishvara, Jiva e Jagata. Tá? Qual é a natureza intrínseca desses três pilares de Mitya, né? Ishvara, Jiva, Jagata? Né? É Brahmana, consciência, existência, o pano de fundo, o adhisthana, né? O substrato, a única realidade que concede esta sobreposição aparente dos gunas de Maya. Então, é uma meditação sobre mim mesmo. Eu tenho a tendência de alertar os meus alunos do perigo deste conceito de meditar sobre mim mesmo, tá? Acho que ontem nós tocamos nesse assunto também. Porque o Atma é um e o mesmo, né? E o Atma do Jiva é o mesmo Atma de Brahma, o mesmo Atma de Ishvara, só existe um Atma, só existe um ser, uma consciência. Mas quando eu medito no Atma, como meditação em mim mesmo, existe uma tendência mais frequente do que não frequente de eu transferir os atributos do corpo-mente, né, para esse Nirguna Atma. Então, eu estou meditando em mim mesmo, eu estou adorando a mim mesmo, né? Sou um devoto de mim mesmo. Né? Tem uma conotação um pouco diferente de dizer eu sou um devoto de Nirguna Brahman. Eu estou contemplando em Nirguna Brahman, que, a propósito, eu ouvi dizer, é a minha própria natureza, porque a minha própria natureza é a destinação final, quando o conhecimento indireto se torna direto. Né? Então, no final, o indivíduo precisa reconhecer, eu estou contemplando naquilo que é a minha real natureza. Tá? Nós dizemos isso, eu digo isso de novo, é a nossa real natureza. Né? Mas, como repetidamente eu coloco, e o Swami também, as passagens dos versos do Krishna também apontam, né, que é sempre melhor você dirigir a sua contemplação para o Criador, para o Lorde, em sua natureza Saguna e Nirguna. Depois que você trabalhar na reflexão, contemplação, estudo da natureza de Saguna, Nirguna, Brahmana, Ishvara, aí no final você diz assim, agora eu compreendi, a propósito, é a minha própria natureza. Mas se eu assumo que eu estou contemplando a minha própria natureza, antes de fazer esse trabalho extremamente extensivo de devoção, de contemplação, estudo, naquilo que é a natureza de Saguna, em Nirguna, Brahman, né? Se eu começo a dizer, não, eu estou meditando em mim mesmo, né?
existe uma possibilidade maior que o indivíduo ele simplesmente esteja projetando, tá? Esteja atribuindo os gunas de Maya, né? Porque quando a gente diz eu mesmo, mim mesmo, eu mesmo, mim mesmo, é muito mais fácil a gente transferir os atributos do corpo, mente, sentidos, né? Em geral, os círculos espirituais por aí, todo mundo fala de autoconhecimento como um conhecimento a respeito do corpo bem sentido, da sua estrutura emocional, mental, psicológica. Existem tantos estudos que se referem às características do corpo, mente e sentido, que as pessoas acham que seja autoconhecimento, mas não tem nada a ver com autoconhecimento, né? Esse Nirguna Brahman sou eu, sou Ram. Esta é a declaração final, esse é o que precisa ser compreendido no final das contas, porque no final das contas, depois de você ter colocado a sua mente no Lorde, somente no Lorde, no final, chegam as declarações finais e dizem assim, a propósito, a sua natureza é igualmente infinita e ilimitada como a natureza do Lorde Nirguna Brahman, né? Então, o indivíduo já está preparado, já está maduro para reivindicar a sua real natureza em Nirguna Brahman, sem estar carregando com si os atributos de Guna, porque o indivíduo já não se identifica tanto como com o corpo-mente. Então, a primeira dificuldade é que não é objetificável, né? O segundo problema é que você precisa de ter muitas qualificações devidamente desenvolvidas. Não 100% desenvolvidas, relativamente bem desenvolvidas. A discriminação, o discernimento, uma mente crítica, uma mente capaz de discriminar ou discernir o Dharma do Adharma, né? E depois Satya de Mithya. Vairagya, o não apego, né? Este não apego, esta equanimidade a respeito daquilo que vem e vai em nossas vidas, né? A saúde, a doença, os bens que nós obtemos e perdemos. Então, este não apego, ele precisa estar presente como uma das qualificações importantes, tá? Então, sem discriminação, nada disso é possível. E depois, um outro lado da discriminação é a despaixão, o não apego, a capacidade de, através da discriminação, compreender o que é realmente valioso na experiência humana, na vida humana, e o que é simplesmente relativamente valioso, mas não realmente valioso, né? Que são os ganhos materiais que nos concedem um sentimento de segurança e alegria relativas, né? Então, o Vairagya é indispensável, porque, como nós sabemos, o corre-corre do samsara é um corre-corre para obter. E depois que a gente obtém, é um corre-corre, um esforço grande para manter, né? E existem coisas que a gente corre para evitar também. Então, se você estiver muito preso aos seus quereres e não quereres, né, você não vai ter essa despaixão, esse não apego. Você obtém alguma coisa e você fica preso, aí, na iminência de começar a ver essa coisa se distanciar de você, você começa a sofrer perturbação emocional e mental e intelectual, né? Nós vimos as disciplinas, como controlar os órgãos dos sentidos, os órgãos da ação, a disciplina dos pensamentos, né? Vivendo sempre mais em vigilância, promovendo pensamentos mais dármicos, satívicos, mais deliberados, né? E o último D, nós sabemos, é o D mais importante, que é o desejo ardente, o desejo intenso por esse autoconhecimento que transforma e liberta. Então, nós vimos, por isso tudo, Krishna diz que as dificuldades, elas existem sim, mas somente devido à ausência das qualificações necessárias, né?
Eu, quando entrei na faculdade, não existia nada mais difícil para mim do que química. Né? Eu tive uma dificuldade em química porque eu não tinha uma base, eu já não gostava de química na época do segundo grau. Aí eu fui me arrastando, quando cheguei na faculdade não tinha uma base, se tornou a coisa mais difícil possível. Né? Então, se a gente não estiver preparado, as coisas se tornam muito difíceis. Né? E essa é uma lei que serve em todos os campos de conhecimento, inclusive no conhecimento espiritual. Então a questão é, se Yin Yoga é muito difícil, o que eu devo fazer? Eu sou um buscador espiritual, eu estou interessado em autoconhecimento que transforma e liberta, mas eu não tenho nenhuma atração, né? Não tenho, não bate para mim, né? Não sou capaz de apreciar realmente esse processo vedântico do Yin Yoga. O que eu vou fazer? Yin Yoga não é para mim, né? Então, a maioria das pessoas dirá que não, se Yin Yoga não é para você, você troca Yoga. Né? Vai e segue o Passana Yoga, o Karma Yoga, né? ou, ou simplesmente você vai e começa a praticar Bhakti Yoga. Existia um conceito, sempre existiu esse conceito, de que existem 3 caminhos, ou 4 caminhos distintos, não estou bem lembrado, mas um deles é o caminho da devoção, o Bhakti Yoga, para os indivíduos mais sentimentais, mais românticos, mais sentimentais. E que existe um caminho mais de estudo e reflexão e contemplação, que é o Yin Yoga, para indivíduos mais intelectuais. Né? E que existe um caminho da Karma Yoga, que é a yoga através das ações e seus resultados, para os indivíduos mais ativos fisicamente, mais rajásicos. Né? Então, nós estamos estabelecendo 3 caminhos para pessoas com características diferentes. Né? Eu não falei sobre, para aquelas pessoas com mentes contemplativas, é a meditação também. Então dependendo das características das pessoas, diz assim, existem esses caminhos. Se Yin Yoga não é para você, então experimente uma dessas outras 3 yogas. Né? Isso é simplesmente um engano, um erro. Né? As pessoas falam isso abertamente, porque, como nós sabemos, o problema do jiva, o problema do samsara, o problema do sofrimento psicológico humano, ele é devido, né? Ele é devido a uma causa, né? A causa deste sofrimento psicológico humano, né? É simplesmente ignorância, nós sabemos, né? Vocês concordam com isso, que o ser humano sofre devido a uma ignorância fundamental? O Renato disse que concorda, e você, Márcia, você concorda ou não? Mário também. E que ignorância é essa que nos faz sofrer tanto? Não conhecimento da própria natureza, da real natureza. Então, a ignorância da minha real natureza é que causa sofrimento. É isso? Foi Poliana que disse? Ok. E por quê? E de qual modo? Qual é o mecanismo que causa sofrimento? Não conhecer a sua real natureza causa sofrimento. E qual é o mecanismo que produz esse sofrimento? Eu acredito que seja. Desejos e aversões, professor? Sim, Poliana, diga. A gente falou junto, desculpa. Não, eu acredito que seja pela identificação com o corpo-mente e a não compreensão de que tudo é efêmero, né? Isso daqui é efêmero. Tanto quanto os sofrimentos, as situações que acontecem, as emoções, a identificação com tudo isso.
Quando a pessoa tem essa compreensão de quem ela realmente é, ela desidentifica com tudo isso e ela vê isso como um filme. E aí o sofrimento cessa, porque ela tem uma compreensão. E qual é a compreensão? Não entendi bem qual é a compreensão. A compreensão de quem se é, da real natureza. Que E não qual é é, essa? que não Qual é é o essa? corpo-mente, né? Que não é o corpo-mente. Eu não Então, sou corpo-mente. então tá, perfeito. Então, a ignorância fundamental, que é a causa, a raiz da doença do samsara, do problema humano de sofrimento psicológico, né, emocional, é simplesmente a crença de que eu sou corpo-mente mortal, corpo-mente limitado, né, finito e limitado. Quando eu me identifico com o aspecto da minha experiência humana, que é extremamente limitado, né, e finito, né, então eu começo a sofrer. Eu começo a sofrer. A base, o fundamento, né, a base desse sofrimento é o sofrimento devido ao fato de que tudo que nasce, cresce, envelhece e morre. A gente vai obtendo essa compreensão, observando as pessoas ao nosso redor. Então, a mortalidade, que é inerente ao corpo físico, né, se torna um problema que é a causa mais fundamental deste sofrimento humano. A gente faz tudo o que a gente faz para tentar evitar a morte, até que a gente compreenda, né, que a morte é parte integrante da vida, até que a gente vá desenvolvendo uma sabedoria capaz de produzir um desinteresse positivo a respeito de continuidade dessa dualidade, experienciador, experiência nessa ordem, né? Então, a gente fica preso do samsara tentando aquilo que às vezes eu chamo de uma missão impossível, encontrar a ilimitação, encontrar a paz, a alegria, a felicidade permanente através do ganho, né, e manutenção dos meus objetos de desejo, né? Aí o indivíduo vai sofrer muito. Então, é muito raro você dizer isso para um indivíduo, dizer assim, o seu problema não é um problema relativo às circunstâncias de sua vida, não é um problema relativo às experiências que você está tendo, né? O seu problema, fundamentalmente, é devido a uma identificação equivocada com aquilo que é profundamente finito e limitado, que é o corpo, né? Quando você diz isso para as pessoas dos círculos espirituais que fazem tantas coisas para tentar proteger esse corpo, né? As pessoas acham, não, vocês estão viajando, né? Esse não é o meu problema, não é esse. O meu problema é que agora, neste momento da minha vida, eu preciso de um corpo mais saudável, eu preciso de um companheiro, uma companheira mais estável, eu preciso de mais grana no banco. Então, esses são os meus problemas. As pessoas não conseguem ver qual é o problema base, né? O problema base é a identificação com a nossa natureza aparente, que é absolutamente limitada e finita, né? E aí a gente fica fazendo montanhas de ações, sejam elas ações sansáricas, ações espirituais, para produzir um sentimento, um senso de segurança, de satisfação, de paz, que sejam permanentes, né? Isso é realmente impossível, como Dayananda costumava dizer, o Shimaya, don't remember, até mesmo 1 milhão de ações limitadas, né, irão produzir a ilimitação. Mesmo 1 milhão de ações limitadas jamais produzirão a ilimitação. Então, qual é a problemática? A problemática é essa identificação equivocada com aquele aspecto da minha experiência humana que é indiscutivelmente, totalmente limitado e finito. Então, você querer converter algo que é, por natureza, limitado e finito, converter aquilo no ilimitado é simplesmente uma viagem doida, né? Porque, por natureza, o limitado e o finito jamais se converterão no ilimitado e no infinito. Então, somente a compreensão de que a real natureza do corpo-mente limitado e finito é a consciência ilimitada e infinita.
E aí eu tenho a opção de reivindicar a minha natureza real, a minha natureza absoluta, né? Que é absolutamente livre do espaço-tempo e todas as limitações inerentes ao espaço-tempo. Então, você vai ouvir isso de todas as partes por aí, né? Às vezes tem pessoas que me contatam, eles querem falar sobre diversos caminhos, eles acham que eu sou fixado e sou fanático pelo Yana Yoga, pelos Upanishads. Existe uma infinidade, você está perdendo tudo isso, porque sua mente é como é aquela coisa assim, quanto mais melhor, quanto mais conhecimento de física, mais completo eu vou me sentir. Quanto mais conhecimento de matemática, mais completo eu vou me sentir. Quanto mais conhecimento de psicologia humana, mais... Não, você jamais se sentirá completo através desses estudos, né? Porque quanto mais você sabe, mais você vai ficar consciente daquilo que você não sabe, da sua ignorância, né? Vai vendo assim, uau, existe tanto mais que eu não sei, tá? Então, este conhecimento, ele resolve o problema, porque não é uma questão de quanto mais, não é acumulativo, entendeu? Eu vou conhecendo mais, eu vou estudando esse Upanishad, depois o outro Upanishad, depois que eu estudo 10 Upanishad. Essa é a mentalidade acadêmica, né, desses indivíduos, né, que pensam que quanto mais, melhor. Não, todos esses ensinamentos, né, eles servem somente para revelar para a gente a nossa real natureza, que sempre foi e será infinita e ilimitada como consciência pura, né? Então, você não imagine que você tem outras opções além do Yana Yoga, do Vedanta, para resolver essa problemática humana. As pessoas chegam no Vedanta pensando, ok, é mais um caminho, agora eu vou dar uma pincelada aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui e vou ver, né? Mas eu já tenho uma carga tão grande de outros conhecimentos, e eu sempre coloco, se os outros conhecimentos realmente ainda não te resolveram, né? Então, talvez não seja muito inteligente você manter toda aquela carga de conhecimento que não serviu o propósito de te pacificar e resolver, né? Então, existem conceitos mais diversos, né? Inclusive, não, como o Bhakti Yoga é mais fácil, porque eu sou uma pessoa romântica, sentimental, e agora eu estou experimentando um amor, e eu estou derramando lágrimas, né, durante os meus pujas, então eu me tornei um devoto top, como se diz no Brasil, né? Aqueles de vocês que conhecem Ramana Maharaj, aquilo que me chamou mais a atenção do Ramana, motivo pelo qual eu acabei estudando tudo que eu encontrei a respeito das suas palavras ou a sua vida, né, é que ele falou que somente através do conhecimento o ser pode ser realizado. By knowledge alone, the self can be realized. Somente através de knowledge, the self can be realizado, né? Por quê? Porque ele dizia assim, porque me diga um momento sequer que o ser não esteja realizado. Ele está sempre presente, né? Este ser, essa consciência, é aquilo que nos permite, né, saber o que a gente sabe e não saber o que a gente não sabe, né, no mundo do conhecimento objetivo. Então, existe esse conhecimento, existe, e ele somente é possível através das declarações finais dos Upanishads. Mas eu conheço pessoas que realizaram sem entrar nos Upanishads. Sim, de repente, algumas pessoas realizam através daquilo que eu costumava chamar de pequenos fragmentos do Yana Yoga do Vedanta. Tá? Então, existem círculos que apresentam fragmentos do Yana Yoga do Vedanta sem declarar a fonte destes fragmentos. Primeiro, porque as pessoas não conhecem a metodologia completa, né? Elas foram pegando, copiando, roubando os pedacinhos aqui e apresentando essas últimas declarações finais, sem compreendê-las realmente, né?
Então, não, tem pessoas que, sem ter que passar pelo processo Upanishad, que elas compreendem. Será que elas são realmente liberadas? Mas, mesmo que elas sejam, talvez elas sejam uma exceção, a exceção à regra, uma exceção enorme, né? Sempre melhor a gente evitar. E se a pessoa realmente é uma exceção à regra, e ela não tiver entrado em contato com este corpo de ensinamento, né, ela não se beneficiou e se libertou através desse processo de ensinamento, ela não vai ser de muita ajuda aos outros. Porque para qualquer conhecimento você precisa de um meio de conhecimento, de um pramana. Não existe um pramana mais eficaz do que os Upanishads do Vedanta. Tá? Um exemplo típico é o Ramana Maharaj, né? Porque ele não submeteu os ensinamentos completos do Vedanta. No final ele estudou um pouco as escrituras, né, daquilo que se diz, escreveu alguns versos bacanas do Yana Yoga, mas ele, tal qual o Nisargadatta Maharaj, não foram bons professores porque eles não tinham conhecimento desta metodologia, que é a metodologia mais completa e eficaz. Tá? Existe somente um caminho que remove a ignorância. Qual é esse caminho? O caminho da compreensão, do conhecimento. Né? Compreensão é tudo, já dizia Nisargadatta Maharaj. Não existe vários caminhos. Existem vários caminhos que irão ajudar a preparar a mente, desenvolver as qualificações da mente, mas existe só um caminho, que é o caminho da reflexão e contemplação sobre a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Diversas passagens nos dizem que não existe outro caminho para a libertação além do conhecimento. Por quê? Porque não existe um outro caminho para a libertação ou para o autoconhecimento que não seja a remoção da ignorância. A ignorância é o que? Aham, corpo, mente, asmi. Ela precisa ser devidamente, gradualmente, sistematicamente atacada até que ela seja desmantelada, até que essa transferência de identidade do corpo-mente para a consciência ocorra naturalmente. Aquele que compreende se torna o imortal aqui e agora. Se torna, não. Ela reconhece que sempre foi imortal. Eu sou imortal consciente. Isso é o benefício principal do Yana Yoga do Vedanta, é simplesmente esse, né? É que você remove este trauma, este medo, esta aflição. A mãe de todos os medos é o medo da morte, entendeu? Ele incomoda o ser humano sempre. Qualquer dorzinha, qualquer resultado de exame médico um pouco fora de alinhamento, a pessoa já começa a ficar, né, meio perturbada. Então, esse medo da mortalidade, da morte do corpo, né, ela é a causa, a mãe de todos os outros medos, né, que produzem muitos desejos por segurança, para evitar a morte, né? E não existe nenhuma outra saída que não seja compreender a sua real natureza, que é livre da mortalidade, livre do espaço e do tempo. Só existe um caminho, que é o caminho da compreensão daquilo que é livre da mortalidade, da temporalidade. Os Vedas e o Vedanta dizem claramente que somente o Yana Yoga nos conduz ao moksha. Não existem caminhos alternativos lá. Se a ignorância é o problema, somente o conhecimento será a solução. A ignorância é frequentemente representada pela escuridão. Se a gente quiser remover a escuridão, só existe um método, que é jogar a luz nela, né? Jogar a luz nela. A pessoa chega e diz, não, eu vou pegar a vassoura e vou varrer essa escuridão fora do meu quarto. Eu vou pegar um blower, aqueles sopradores, né, e vou assoprar, abrir a janela e assoprar essa escuridão fora da minha casa, né? Não, existe somente algo que dissipa a escuridão, que é a luz. Do mesmo modo, existe somente o conhecimento que dissipa
a ignorância. No Vedanta, quando nós falamos de conhecimento, nos referimos ao autoconhecimento, que não é o conhecimento simplesmente da metodologia de ensino do Vedanta, mas é o autoconhecimento, é os frutos daquilo que é um processo no qual, através do qual você submete a sua mente a esse corpo de conhecimento, essa metodologia de ensinamento. Existem pessoas que conhecem um pouquinho, um pouco mais, e muito desta metodologia de conhecimento, sem jamais ter obtido o autoconhecimento. E nem nada, não. Se eu tiver um problema de escuridão, eu vou fazer puja, eu vou fazer yoga, né? Eu vou fazer asanas, eu vou fazer diversos outros rituais para remover a escuridão. Não, você precisa da luz, né? Do mesmo modo, você não existe nada que você possa fazer no nível mental, verbal ou físico que irá remover a sua autoignorância, né? A autoignorância não tem nenhum problema, né? Ou melhor dizendo, as suas ações espirituais, religiosas, jamais irão impactar ou remover a sua ignorância. Elas convivem, né, de modo muito, como se diz? De modo muito... elas não se obstaculizam, tá? Elas estão lá, uma do lado da outra, né? Como a gente diz, né? Se você pensa que a meditação para produzir o silêncio vai resolver o seu problema, você mais cedo ou mais tarde vai se dar conta que você entra naquele estado de silêncio profundo, né, auto-ignorante, né? Você permanece naquele estado profundo de silêncio auto-ignorante e sai daquele estado profundo de silêncio igualmente auto-ignorante. Por quê? O silêncio não irá impactar ou remover, né, a sua ignorância. Para a ignorância existe somente um remédio. E qualquer ignorância a respeito da química, da física, da matemática, qualquer campo de conhecimento, a ignorância a respeito daquilo só pode ser revelada, removida através do conhecimento. No Atma Bodha, Shankaracharya diz: a ação não pode destruir. Olha, essa é a passagem bonita do Shankaracharya. A ação não pode destruir a ignorância, pois não está em conflito, ela não se opõe à ignorância, né? Qualquer ação, seja ela mental, física ou verbal ou física, ela não está em conflito com a ignorância. A ignorância permanece aqui no nível, né, e as minhas ações, elas não têm nenhuma interação com a ignorância, somente a compreensão, o conhecimento irá interagir com a ignorância, do mesmo modo que uma substância alcalina irá interagir com uma substância ácida e irá neutralizar o organismo humano, né? No Atma Bodha, o Shankaracharya também diz de modo muito bacana, né? A escuridão só pode ser dissipada através da luz, a ignorância só pode ser dissipada através do conhecimento, tá? Essa passagem pode ir, né? A maioria de nós compreende o que essa tradução literal significa dizer, mas para aqueles que não estão familiarizados, significa dissipada. A escuridão só pode ser dissipada através da luz, a ignorância só pode ser cancelada ou dissipada através do conhecimento. Samsara, a ilusão, é por causa da ignorância. Qual a ignorância? A auto-ignorância. Moksha, que é a libertação desta ignorância que dói, só pode ser obtida através do conhecimento da real natureza do ser. Portanto, se eu firmemente afirmo que o conhecimento é um único meio, você não deve concluir que eu, Vedantino, eu sou fanático, né? Eu estava dizendo que algumas pessoas tentaram me alertar que eu estou meio fanático com essa história dos Upanishads, né? Quando eu tenho que verificar um fato, você não pode me chamar de fanático. Se existem métodos alternativos para
remover a escuridão, apresente esses métodos, aí a gente pode ter uma conversa inteligente, né? Mas me chamar de fanático é realmente algo infundado, né? E o Nanda, uma vez, ele diz, tudo bem, você pode me chamar de fanático, mas é melhor ser um fanático do que ser um lunático, né? O que é lunático? É aquela pessoa que pensa que, no caso da escuridão dentro de casa, ele pegou a vassoura para varrer a escuridão para fora. Isso realmente é ser um lunático, né? A ignorância vai ser removida somente através do conhecimento. Isso é simplesmente, repetidamente apresentado, enfatizado nas nossas escrituras védicas. Quem conhece este Nirguna Brahmano imortal se liberta do samsara. Portanto, dizem que Jnana Yoga é difícil, que, portanto, adotarei um método alternativo. Tudo isso é devido à ignorância espiritual, tá? Então, as pessoas que não compreendem a causa raiz, né, do problema humano, da problemática humana, elas acham que existem diversos métodos ou caminhos para remover esta dor psicológica humana. Não, não existe. Existe somente uma, que é transferir o seu sentimento de identidade do corpo-mente limitado para a consciência ilimitada. Se você não compreende isso, é porque você precisa desenvolver mais qualificações. Mas se você insiste, tudo bem. Continue fazendo outras sadhanas que envolvem ações mentais, verbais e físicas. As pessoas pensam, não, eu faço essa sadhana há 10 anos, 15 anos. O que você está buscando? Estou buscando iluminação, moksha, realização. Você jamais vai obter esta realização através de qualquer ação, seja ela mental, verbal ou física, tá? Porque a luz é a sua natureza, você precisa só compreender que a sua natureza é a consciência, a luz da consciência que ilumina e revela tudo, tá? Não existe método alternativo para isso. Se isso tudo é devido a uma confusão, a ignorância espiritual. E o Swami aqui apresenta dizendo que esse é o caso em qualquer campo de conhecimento. Qualquer conhecimento, ele só pode ser aplicado, né, através de um corpo de conhecimento relevante àquele campo de conhecimento. Se você quer remover a sua ignorância a respeito de física, você não pode estudar matemática, né? Todas essas yogas, as pessoas precisam compreender o que ela nos proporciona, o que pode ser obtido através de todas essas yogas, e o que não pode ser obtido através de todas essas yogas. As yogas nos permitem obter o que? Um melhoramento, né? Um desenvolvimento de maturidade, qualificações. Então é importantíssimo você ter a perspectiva correta. Eu estou fazendo isso não para obter a iluminação ou a realização, porque jamais você vai obter, entendeu, conhecimento de física estudando matemática, né? Você está fazendo tudo isso, né? Não importa o quanto complexo seja uma yoga, né? Você está fazendo tudo isso porque isso serve para refinar, purificar ou melhorar o complexo corpo, mente, sentido. Aí você fica claro nessa perspectiva e não viaja, né? Não viaja naquilo que eu costumo dizer da uma década, na missão impossível de obter algo de uma sadhana que simplesmente não é possível ser obtido, porque somente a compreensão resolve a problemática da autoignorância. Eu vou ficar por aqui hoje, eu me alonguei um pouco, vou ficar por aqui porque hoje, primeiro eu não estou muito bem, segundo a minha netinha faz aniversário, vou dar uma mão a eles aqui, tá? E a gente se encontra na próxima semana, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá,
Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.